Sr. Presidente, cumprimentando os colegas e cumprimentando em especial a Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, a engenheira Natércia Cabral, saudando-a novamente por estar connosco. É sempre um prazer poder ouvi-la. E estamos aqui numa audição que tem esta dificuldade, é que acabamos de ouvir já a Sra. Engenheira dizer que, relativamente àquilo que nos interessa a todos, que é o Plano Nacional de Investimentos 2030, está ainda a decorrer os trabalhos, ainda não há votação do plenário, pelo que não há decisões. Há já pré-decisões e compreendemos que a Sra. Engenheira tenha que manter alguma reserva sobre isso, mas a primeira questão que eu coloco é exatamente quando é que podemos contar com o trabalho concluído por parte do Conselho Superior de Obras Públicas. E se, de alguma forma, haverá enfim, do ponto de vista de hierarquização, do balanço feito, se há de facto alguma novidade relativamente a algum dos megaprojetos que possa de alguma forma ser desvendado um pouco aqui hoje, porque senão a audição estamos a falar de coisas todas muito interessantes, mas estamos sempre a falar ao lado, porque quando falamos da execução do 2020, da Ferrovia 2020, ou do PETI 3+, e aquilo que era para 2020 já passou para 2023, e nós sabemos que para 2030 aquilo que estava de fora foi incluído, até porque foi digamos, o trabalho também desta Comissão no mandato anterior, foi para além daquilo que foram as propostas que o Governo trazia para 2030, houve um conjunto de propostas que o Parlamento entendeu, no seu grupo de trabalho, de também colocar no lote, chamemos-lhe assim, das possíveis intervenções, e graças também ao Parlamento, ficou escrito no projeto de resolução a recomendação ao Governo para que houvesse um maior envolvimento do Conselho Superior de Obras Públicas, que inicialmente nem sequer estava previsto. Aliás, a Sra. Presidente teve a oportunidade de dizer aqui no Parlamento, há poucos meses, que de facto desde que tinha havido uma mudança de ministro, que o atual ministro, que assumiu a pasta ainda no final da legislatura anterior, já tinha solicitado um conjunto de elementos e trabalhos ao Conselho Superior de Obras Públicas, ao contrário, digamos, da lentidão dos processos que vinha atrás. Mas não compete ao Conselho Superior de Obras Públicas avaliar a gestão. Ou seja, e não compete sobretudo gerir os processos, como já disse aqui, não lhe cabe executar. E por isso é que é um bocado difícil, enfim, porque se não tendo nós acesso à informação daquilo que será a proposta do Conselho de Obras Públicas relativamente aos grandes projetos, à sua hierarquização, às prioridades de cada uma delas e sobretudo ao estudo que cada um deles merece do ponto de vista do balanço do custo-benefício, aquilo que é importante para o país, aquilo que é execuível, a fonte de financiamento dos mesmos, isso é que irá condicionar as opções, que ainda por cima, feito todo esse trabalho, depois baterá na capacidade de execução de quem tem que o executar. E o histórico da execução não é de facto notável, por isso é que há projetos que já foram anunciados para terminar em 2020, agora estão para 2023, e não sabemos se prolongarão ou não, porque também não cabe nem ao Conselho Superior de Obras Públicas, nem ao Parlamento fazer com que eles se tornem a realidade. E por isso temos aqui esta equação que é difícil, mas de facto gostaria de hoje, pelo menos, ter uma perspectiva de quando é que o Conselho Superior de Obras Públicas pode vir ao Parlamento, e aí sim, para fazer o balanço daquele mega trabalho que reconheço que é uma coisa enorme de avaliação e de proposta de hierarquização e de balanço, custo-benefício de cada um daqueles dezenas de projetos que estão em cima da mesa. Também lhe perguntava se para esse trabalho está satisfeita com os recursos disponibilizados, se de facto são suficientes para fazer esse trabalho, se seria necessário alterar alguma coisa, porque o Parlamento também pode sempre ajudar nessa matéria para que o trabalho possa ser mais profícuo, porque esse é que é o objetivo de todos, porque quando o país olha para investimentos feitos para 10 anos, que depois provavelmente poderão deslizar mais 1 ou 2 na sua execução, por isso quando falamos, tal como falávamos 2020 e agora é 2023, não tenho dúvidas que chegamos a 2030, e será 2031 ou 2032. E quando envolvemos de forma clara e objetiva o Conselho Superior de Obras Públicas numa peça central na definição digamos, destes grandes investimentos, é importante que se perceba se as ferramentas que estão a ser disponibilizadas são as adequadas para esse efeito. Porque, como disse, o Parlamento também pode sempre ajudar, estando junto de quem tem de criar essas condições para que assim o faça, porque o objetivo de todos, penso aqui, e aqui acho que não há diferenças entre ninguém, é de que o trabalho decorra da melhor forma, o mais rapidamente possível, e que aquilo que sejam os relatórios produzidos deem confiança a todos nós.
Ou seja, que o Conselho Superior de Obras Públicas tenha as condições para fazer esse trabalho. Eu percebo também esta questão enfim, das questões das necessidades de financiamento, mas também não sei bem se é uma competência do Conselho Superior de Obras Públicas a referir-se e debruçar sobre aquilo que são as necessidades ou não de financiamento para cada um dos projetos. Uma coisa é trabalhar a informação que é fornecida, verificar se está assegurada, se não está, para a execução do projeto A, B, C ou D, as fontes de financiamento são claras ou não. E, em função disso, poderá haver uma percepção do decisor da necessidade de reforço de financiamento, de buscar outras, mas não me parece, e isso é uma questão que eu levanto, que seja o Conselho Superior de Obras Públicas ter que indicar a pista, olha, isto para a manutenção é preciso mais isto e tem que se buscar ali ou acolá. Eu aproveitava também a sua presença aqui para lhe perguntar se, para além destas matérias, sobretudo ligadas enfim, àquilo que era o PETI 3+, e que é objeto do relatório do Tribunal de Contas e que se transporta para o PNI 2030, se nestes, enfim, se entender que é uma resposta que pode dar ou não, se ao longo destes últimos tempos o Conselho Superior de Obras Públicas foi solicitado para se pronunciar relativamente ao aeroporto, seja ele Montijo, seja outro, em função do debate público que existe, que é visível, das dificuldades que existem, se de alguma forma o Governo já solicitou alguma reflexão ao Conselho Superior de Obras Públicas relativamente a esta matéria, que é também uma matéria muito importante e que com certeza que a todos preocupa. Eu termino agradecendo a sua presença e também dizer que, com alguma expectativa, aguardo a conclusão dos trabalhos para depois possamos discutir, de facto, aquilo que serão a hierarquização dos diferentes projetos do PNI 2030. Muito obrigado.